Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Voltamos! E aí, quero saber se tu conseguiu fazer esse exercício durante o nosso intervalo, né? Vamos fazer aqui rapidinho, coisa simples, tá? Como eu falei, ó, a gente vai pegar esses 8 atletas e vamos fazer uma combinação. Por quê? Porque não tem ordem, ok? Então, ó, combinação de 8 atletas, escolhe 3. Então fica assim, ó. Tá? Bom, se a gente fizer a conta, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, pam, 3 fatorial, 5 fatorial, ó, morreu o 5 fatorial. O legal aqui, ó, é que 3 fatorial, pessoal, é 3 vezes 2 vezes 1. Tu já pode cancelar com esse 6, ó. E aí o que que sobra? 8 vezes 7, 56. Quem quiser fazer com os tracinhos, também pode, tá? Só que você tem que fazer assim, ó. Usando o PFC. Tu vai fazer, escolher o primeiro atleta, o segundo atleta, o terceiro atleta. Tá? Então, ó, 8 opções para o primeiro atleta sorteado. 7 opções para o segundo atleta sorteado. 6 opções para o terceiro atleta. Mas cuidado, porque quando eu faço o princípio multiplicativo, eu estou usando a ordem. Primeiro atleta, segundo atleta, terceiro atleta. Como é que eu tiro a ordem? Eu pego tudo isso e eu divido pela permutação dele, tá? Então aí aqui, ó, tu vai simplificar esse com esse e vai encontrar o mesmo resultado, 56. Então você escolhe se tu vai usar a fórmula ou se vai usar os tracinhos. Tudo bem? Facinho, facinho? Todo mundo conseguiu? De onde saiu esse 5? Jean Luca. Excelente, Jean. Vem comigo pra cá, ó. Como é que é a fórmula? A fórmula é N menos P. Então você faria essa conta aqui, ó. Ok? Faz sentido? Jean Luca, fala comigo. Molinho? Fácil que nem ganhar do Vasco. Vamos lá. Então, te desrespeitando aí, Renan. Vasco amassou o São Paulo, cara. Tem que respeitar. O respeito voltou. Gigante voltou. Exatamente. Vamos lá. Vamos dar essa moral aí. Vamos então para alguns exercícios do Enem, né? E olha o que eu falei para vocês. Não é só colocar tracinho e sair fazendo conta. Olha que interessante. Uma questão aqui, ó, conceitual.
Olha que interessante, ó. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo seria time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Gente, então atenção. Como eu tenho 12 times, eu vou escolher 4 para formar um grupo. Nesse primeiro sorteio, a ordem não é importante. Então, o primeiro caso é a gente usar uma combinação. Beleza? Ih, travei, ó. Com a mãozinha e tudo ali, ó. Ficou top. E o pessoal tá fazendo essas figurinhas e estão mandando pra onde? Que eu não recebi. Tu não recebeu também, né? Se tu receber, tu me manda. Tá? E agora olha o que acontece com a segunda forma de sorteio. Eu vou pegar esses caras que estão no grupo A e eu vou escolher 2 desses times. Mas neste sorteio, a ordem é relevante. Por quê? Porque se jogar o time azul contra o time preto, vamos jogar no estádio do time azul. Se jogar o time preto contra o time azul, vamos jogar no estádio do time preto. Então a forma de sortear o segundo momento, né, do jogo de abertura, efetivamente, a ordem vai ser importante. Então se a ordem é importante, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um arranjo. Mas professor, eu tô na dúvida. Por que não é uma permutação? Porque na permutação, a ordem também importa. Porque, na verdade, o grupo A tem 4 times. E eu vou sortear só 2. Ou seja, eu vou fazer um subconjunto ordenado. Tá? Se eu fosse pegar todos os elementos e trocar de posição, aí seria uma permutação. Tá? Então, aqui neste exercício, nós temos exatamente, tá, o gabarito é letra A, que a gente vai primeiro sortear um elemento, né, 4 elementos para formar o grupo e depois 2 elementos deste grupo ordenadamente, tá? Vai ter estádio sim. Pode ficar triste, pode sofrer, vai ter estádio, tá? Vamos para a questão número 2. Olha a questão número 2. O Enem não fez a conta. Ele quer apenas que você trabalhe, tá, com as permutações. Ele quer apenas que você trabalhe com os cálculos a serem feitos aqui e deixar tudo indicado. Tudo bem? Então vamos entender aqui o que está rolando. Ó. Um cliente de uma videolocadora tem o app... Videolocadora, vocês nem sabem o que é isso, né? Não sabem, não. Quando que acabou a videolocadora? Tem mais de 10 anos já, né? Mais de 15. É, eu acho que sim. Fui muito na videolocadora, cara, quando eu era criança. Bateu até um momento nostálgico aqui. Pegava o filmezinho na sexta, devolvia só na segunda. Pô, às vezes esquecia, pagava multa. E depois tinha aquele blockbuster que você só jogava, lembra que? Jogava, tinha um buraquinho, tu passava, deixava ali. Muito bom. Vamos lá. Então, ó, um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando ele os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, ele estabeleceu uma estratégia para ver esses 16 lançamentos. Inicialmente, ele alugará, em cada vez, um filme de ação e um de comédia. Depois, quando se esgotarem as possibilidades dos filmes de comédia, ele alugará um de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui os tracinhos só para ilustrar para as pessoas o que está sendo feito. Ó,
Vamos pensar o seguinte. A gente tem 8 semanas. Ficou muito grande essa caixa aqui para o que eu quero. Vou botar mais para cá. Então aí, 8 semanas, tá? Na primeira semana, eu vou chamar A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 para os filmes de ação, tá? Vou colocar aqui C1, C2, C3, C4, C5 para os filmes de comédia e D1, D2, D3. Eu sei que o verde não fica tão bom, tá? Mas só para ter uma cor diferente aí para o que a gente quer fazer. Quando a gente tem essa disposição, o que eu quero que você pense, tá? Essa aqui é uma organização possível para o camarada que vai alugar os filmes. Na estratégia dele, o que pode acontecer? Ele pode trocar de ordem os filmes de ação, né? Eu posso colocar os filmes de ação, que são 8, em qualquer ordem, mas eu não posso colocar, por exemplo, os 2 de ação juntos, tá? Então, se eu fosse embaralhar os filmes de ação, eu teria 8 fatorial. Eu posso embaralhar os filmes de comédia, mas eles vão ficar obrigatoriamente nas primeiras 5 semanas. Então eu posso embaralhá-los como 5 fatorial. E eu posso embaralhar os filmes de drama 3 fatorial. Isso aqui, pessoal, é a quantidade de opções que a estratégia desse cara proporcionaria para ele. Tá? Mas viu aqui, se eu trocar de posição o A1 com o C1, não muda nada, gente. Você está escolhendo os mesmos filmes. Então isso não geraria uma nova sequência. A não ser que ele tivesse preocupado com a ordem que o cara ia assistir os filmes. Tá? Aí, além disso, tu ia ter que multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, porque em cada semana você ia ter 2 possibilidades de assistir os filmes, né? 2 formas de assistir os filmes. Ok? Faz sentido isso para vocês? Tranquilo? Tá? Então, questão do Enem de permutação. Temos aí, cadê a letrinha? Ah lá, letra B. Bonitinha, bonitinha. Show? Fácil, que estou vendo ali, Cairo de Caldas. Acertou. Malu, eu amava ir na locadora. Excelente. Vamos agora para número 3. Olha aí, vamos falar de anagrama, tá? Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo @. O e-mail terá a forma @site.com.br e será de tal modo que as letras Edu, né, de Eduardo, apareçam sempre juntas e exatamente nesta ordem. Então o que nós sabemos? Edu é um bagulhinho fixo, inegociável, Edu, tá? E aí o que vai acontecer? Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário.
e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Então vamos pensar. Olha só. O que a gente vai fazer? Posso apagar isso aqui? Sim? Então, vamos escrever aqui o nome dele, Eduardo. Eduardo. Então, ó, vou escrever de azul. Ó. Eduardo. Viug, Eduardo tem 7 letras. Sim, mas o que ele coloca no enunciado não é para tu misturar as letras da palavra Eduardo. É para você considerar Edu um bloco e embaralhar com as outras 4 letras. Então isso é, né, equivalente a fazer um embaralhamento com 5 objetos. Porque ó, você tem aqui o primeiro objeto, o segundo objeto, o terceiro objeto, o quarto objeto e o quinto objeto. Então, tu vai permutar 5 objetos. Isso vai dar 5 fatorial. Viu que nós já fizemos essa conta hoje. 5 fatorial é 120. Mesma conta que nós fizemos com os anagramas da palavra Pedro, com os anagramas da palavra líder, né? Aí, o desavisado vai correndo e marca 120. Porque parece, né? Pô, achei 120, vou marcar 120. Mas não é 120. Porque, ó, de quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail? Um desses anagramas é a própria palavra Eduardo. E este é o único que não está disponível. Então você retira esse caso e por isso você fica com 119 possibilidades. É isso aí, Cairo. Excelente, tá? Beleza? Molinho? Eu acho que sim, né? Eu acho que o pessoal tá acompanhando. Tô até feliz, hein? Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Vamos lá. Questão 4. Já fizemos, né? Já fizemos essa do código postal. Mas eu quero mostrar, né, que é possível, tá, a gente pensar em permutar, se você preferir, né? Para construir esse símbolo final aqui, né? Você pode pensar em permutar ali, né? A gente já fez na outra aula, só para mostrar que a gente pode ter uma outra visão, né, de como escrever os números de 0 até 899. Então você poderia usar ali, só para lembrar. Olha o que a gente tem na questão número 4, tá? O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador, tá? Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número. Cada candidato vai ter um número. E eles pretendem colocar esses caras em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que por um erro do computador, né, um defeito, foram gerados números com 5 algarismos distintos. E em nenhum deles apareceram os dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Gente, questão difícil, tá? Mais do que difícil, tá? É questão trabalhosa. Vamos entender como organizar os anagramas, né, destes 5 algarismos e ver tudo que pode ser gerado para entender como é que a gente pode posicionar o número 75.913, tá? Vem comigo para cá, ó. Posso apagar tudo isso, né? Pode apagar o Eduardo. Ó, ele explica, é importante frisar, que ele está pegando 5 algarismos ímpares, tá? E distintos, ó. Números com 5 algarismos distintos e nenhum deles aparece em dígitos pares. Então a gente vai fazer o quê?
A gente vai pegar os números que são formados por esses algarismos aqui. Ó. Tá? Esses são os algarismos. E a gente está procurando o seguinte. Qual a posição do número... Pode ler para mim? É 75.913? Tá. Então, qual a posição do 75.913? A situação é a seguinte, tá? Primeiro, o total são 120 números, tá? Se eu permutar esses 5 elementos, né, a gente vai ter 120 números. Mas eu quero que você pense o seguinte, ó. A gente vai ter 120 números, mas a gente vai ter uma quantidade que é iniciada pelo 1, uma quantidade que é iniciada pelo 3, uma quantidade que é iniciada pelo 5, uma quantidade que é iniciada pelo 7 e uma quantidade que é iniciada pelo 9, né? Então, olha que importante. Iniciados por... Se eu colocar aqui, iniciados por 1, iniciados por 3, iniciados por 5, iniciados por 7, iniciados por 9, aqui, ó, como eu estou fixando o primeiro, o que vai sobrar é 4 fatorial para cada um desses. Ué, Vigo, mas por quê? Porque você vai ter 4 algarismos se misturando. O primeiro fixo. Pô, Vigo, não entendi. Ué, imagina aqui. Você tem 5 dígitos. Ó. Esse aqui está fixo. Eu estou dizendo que aqui inicia por 1. Aqui ele pode ser quem? 3, 5, 7 ou 9. Aqui ele pode ser quem? Aqui ele pode ser quem? Aqui ele pode ser quem? Você teria isso. Tá? Faz sentido até aí? O que está acontecendo, gente? Se eu estou procurando o número 75.913, ele certamente está aqui, ó. Ele está dentro do grupo que é iniciado por 5. Então, antes dele, tem pelo menos 72 números. Ó. Os 24 que iniciam com 1, os 24 que iniciam com 3 e os 24 que iniciam com 5. Tá? Feito isso, pessoal, a gente já sabe que a resposta só pode ser 88 ou 89. Né? Por quê? Porque esses aqui estão bem no início. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a segunda etapa. Eu vou olhar para dentro desses 24 aqui. Aí eu tenho iniciados por 7,1, 7,3, 7,5 e 7,9. E aí a gente sabe. Se eu fixar os 2 primeiros, eu só vou poder mexer nos 3 últimos. Então, eu tenho 6 opções. Se eu quero os iniciados por 75, eu sei que eu estou neste grupo. Tá? E aí eu posso. Só são 6, né, pessoal? Eu posso escrever os 6 aqui, são bem fáceis da gente ver. Mas se você tivesse um número maior do que esse, com 6, 7 algarismos, você ia ter que ir aprofundando a sua análise até chegar ao que você quer. Mas vou escrever direto já as 6 opções aqui que a gente tem. Então, ó, na ordem, tá? 7, 5. 1, 3, 9. 7, 5. 1, 9, 3. Agora, 7, 5, 3. 7, 5, 3. 1, 9. 7, 5, 3. 9, 1. Agora, 7, 5, 9. 1, 3. 7, 5, 9. 3, 1. Tá?
Então o número que a gente está procurando é esse aqui, ó. Como é que eu descubro a posição dele, pessoal? Ó, vamos contar todos que estão antes dele. Então, ó, 24 mais 24, 48. 48 mais 24, 72. 72 mais 6, 78. 78 mais 6, 84. 85, 86, 87, 88, 89. Tá? Então, a posição dele, se eu não errei, 89, bonitinho. Mas é uma questão, gente, difícil. Tá? Difícil. Fez sentido? Tá? É trabalhosa pra gente construir, mas não é impossível. Vamos agora para a questão número 5. Olha o que acontece na questão número 5, pessoal. Uma família composta por... deixa o pessoal printar. Ok. Vamos lá. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário da sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Gente, então olha só. O que está acontecendo aqui? A gente quer acomodar as pessoas nas poltronas. Então, quem já viajou, né, de avião, ou de ônibus, ou de qualquer coisa, sabe que faz diferença você ficar na janela ou no corredor. Ou pior, tu ficar no meio de 2 pessoas que tu nem conhece. Então é importante você entender aqui que a posição é importante. Ok? Você não quer só escolher as poltronas. Tu quer escolher onde cada pessoa vai sentar. Então você vai escolher um grupo e vai meter ordem nele. É um subconjunto ordenado. Ok? Faz sentido? Se é um subconjunto ordenado, nós vamos fazer o quê? Como é o nome dessa técnica que a gente vai utilizar? Arranjo. Tá? Arranjo. E como é que vai ser o cálculo do arranjo? Vem comigo para cá. Pode apagar, né? O arranjo, pessoal, vai ser isso aqui. Ó. Arranjo de NP vai ser igual a N fatorial, N menos P fatorial. O que vai ser o N? Vai ser a quantidade de poltronas disponíveis. E o que vai ser o P? A quantidade de pessoas da família. Né? Então, no texto, ele diz pra gente que a quantidade de pessoas dessa família é 7. E travou. Eu não tô mais de costas. Voltei. Tá? A quantidade de pessoas é 7. Ó, tá escrito aqui, ó. Porém, ele fala que o número de poltronas está na imagem. Então a gente tem que olhar aqui para a imagem e identificar a quantidade. Ó. Eu vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poltronas disponíveis. Então, no nosso caso aqui, 9. Tá?
Então, aplicando o nosso cálculo, ó, a 9 escolhe 7. 9 fatorial, 9 menos 7 fatorial, que é 9 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, pessoal, eu nem preciso fazer... Epa, Lelê! Eu nem preciso fazer a conta. Por quê? Porque já está aqui, ó. Tá? Já está ali na letra A. Deixa eu até apertar o botão aqui, ó. Que é o gabarito. Tá? Tranquilo? Fácil, né? Mas foi importante a gente conseguir identificar que tratava-se de um arranjo e não de uma combinação. Porque você que pensou em combinação, marcou letra B. Tá? Eu não estou preocupado em comprar as passagens e cada um vai poder sentar em qualquer lugar. Ei, meu Deus, olha aí. O bagulho hoje tá... Eu tô gerando vários prints, hein? Hoje as figurinhas vão bombar. Vamos então, né? O que acontece? Você precisa entender, porque não vai estar escrito explicitamente, se a ordem é importante ou não. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Vamos para a questão 6. Olha que coisa linda. Perfumista é o profissional que desenvolve novas essências para Jequiti. Pisca, faz o... Não tem não, Jequiti? Tá? Para a indústria de cosméticos. Considere que um perfumista constatou que a combinação de quaisquer 3 extratos, entre os de andiroba, cupuaçu, pitanga e buriti, produzem fragrâncias especiais para a fabricação de perfumes. Simbolizando a essência de andiroba por A, buriti por B, cupuaçu por C e pitanga por P, quais são as possíveis combinações dessas essências para a fabricação de perfumes constatadas pelo perfumista? Espera um pouquinho, que alguém perguntou ali um negócio no chat, eu perdi, eu vi ali, aí, ó. Prof, quais as diferenças principais entre arranjo e combinação para a gente identificar de bate-pronto nas questões? Jean, é muito simples, tá? Arranjo tem ordem, tá? Tem ordem. Arranjo, tá? Não tem ordem, combinação, tá? Então você sempre vai perguntar para o problema se tem ordem. Então vamos olhar aqui nesse caso, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou misturar as essências. Ó, peguei aqui 3 essências, misturei, joguei lá no bagulhinho. Opa, tá? Caraca, não é possível. Caiu o pilô, caiu a internet. Ó, fiz aqui, ó, esse perfuminho. Se eu fizer isso, virou outro perfume? Outro perfume? Outro perfume? Ou é o mesmo perfume? Tá? O exercício não me diz. Mas você tem que interpretar, né? Então, nesse caso, a ordem entre os elementos, né, que entre os extratos que eu vou colocar, não é importante. O que importa é a combinação desses 3. Você consegue entender por que combinar não tem ordem? Faz sentido para você? Né? Com esse contexto aqui? Tá? Então, o que está rolando? Ó, ele vai fazer o quê? Ele vai combinar, né, os extratos entre andiroba, cupuaçu, pitanga e buriti. Tá? Então, se eu vou combinar escolhendo 3, estou travado, hein? Se eu vou combinar escolhendo 3, você sabe o seguinte. Combinação de 4, escolhe 3. Isso vai dar 4. Mas viu, como é que você sabe tão bonitinho? Só você olhar para cá, ó. Tem aqui os 3 extratos. Se eu quero escolher 3, é a mesma coisa que tirar 1. Então eu posso tirar esse, eu posso tirar esse, eu posso tirar esse,
ou eu posso tirar esse, né? Então eu já sei que eu estou falando, tá, das alternativas D e E. Tudo bem? D e E. Porque eu tenho 4 opções aqui, tá? Só que o que está acontecendo? Qual é a diferença? Epa, Lelê. Qual é a diferença entre as alternativas? Ó, observa, tá, que na letra E você tem a combinação BAP, BAP, e tem a combinação PAB, que é exatamente a mesma, tá? Por quê? Justamente porque a ordem não importa, né? Então, se você olhar aqui, ó, tá faltando P. Se você olhar aqui, ó, tá faltando C. Aqui tá faltando B. E aqui está faltando A. Então, portanto, a gente vai ter a letra D como gabarito. Molinho? Fez sentido para vocês? Tá? Então, a ideia é sempre a mesma. Tá? A gente vai olhar para o problema, entender se trata de combinação, se trata-se de arranjo, no qual o que está acontecendo ali, conversando com o enunciado. Tá? Então, olha o que está rolando aqui. O que está rolando aqui na questão 7. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame, né? E-sports. Ok? Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram, então, que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores. Porque quanto mais jogadores você tem, se todo mundo vai enfrentar todo mundo, você vai ter mais partidas, tá? Então aqui a pergunta é, se nós tivermos 8 jogadores, quantas partidas serão realizadas? Como eles vão se enfrentar uma vez só, não é relevante se eu estou jogando jogador azul contra vermelho ou jogador vermelho contra azul. Você precisa identificar que a ordem entre os elementos, entre os objetos, não é relevante. Diferente do exemplo que a gente viu na primeira questão, em que a ordem dos times faria diferença, porque isso ia determinar onde o jogo ia acontecer, né? Então, se eu tivesse Flamengo e Corinthians, o jogo ia ser no Rio, e se eu tivesse Corinthians e Flamengo, o jogo ia ser em São Paulo, tá? Neste problema, não tem isso, porque só tem um jogo. Então, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo é a mesma coisa, tá? Porque vai ser no videogame, ok? Só tem uma partida. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma combinação. Combinação de 8 jogadores, queremos escolher 2. Por que 2, viu? Não vai todo mundo jogar contra todo mundo? Sim. Mas quando você faz uma partida, é sempre um jogador contra outro jogador. Então eu vou ver quantas duplinhas eu consigo formar, tá? Então aqui vai ficar como? 8 fatorial, 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Então, ó, isso vai dar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. O 6 fatorial morreu. 8 vezes 7 sobre 2 vai dar 56 por 2, que dá 28. Ah, Vilg, mas eu fiz de outro jeito. Eu olhei para o exemplo que ele foi me mostrando e eu percebi malandramente, porque eu sou brabo, que essa tabela aqui, ela tem uma sequência doida aqui, ó. Eu vi que se tinham 2 jogadores, tinha um jogo. Se eu tivesse 3 jogadores, eu somava esses 2 aqui, ó. Aí dava 3. Se eu tivesse 4 jogadores, eu somava esses 2 aqui, ó, e dava 6. Ó. Se eu tivesse 5 jogadores, eu somava esses 2 aqui e dava 10.
estiver dizendo, eu soma, tá vendo? Percebeu essa lógica? Então, se eu botasse aqui mais um pedacinho 8, ó, seria a soma desses dois valores aqui para dar o 28 aqui. Tá? Ah, mas viu, será que eu tô roubando quando eu faço isso? Não. Por quê? Porque, imagina, cada novo jogador que chega, ele vai ter que jogar com todos que estavam anteriormente. Então, ó, se eu tenho 3 jogadores, são 3 partidas. Quando chegar o 4º jogador, ele vai ter que jogar com cada um dos 3 que já estava lá. Por isso que eu vou acrescentar esse número. Quando chegar o 5º jogador, ele vai ter que jogar com os 4 que já estavam lá. Então, por isso que você somou esses 2. Tá? Então, não está errado você pensar usando a lógica da tabela, tudo bem? Mas eu também posso fazer a conta da combinação. Legal? Gente, por hoje é só. Tudo bem? Por hoje é só. Eu acho que vocês acompanharam legal aí o exercício. Vai tirar um print logo. Ah, vai lá. Deixa eu ver ali a pergunta do Salmo. Professor, ali para baixo. Nessa questão, o senhor não achou o total de probabilidades do ordenamento? Como o senhor sabe que esse número é a ordem do número? Não, então, eu já paguei. É porque eu separei, tá, Saulo? O total em pedaços. Eu fui separando em partes até chegar no número 75.913, tá? Mas o 120 ali não serviu para nada. Só serviria se eu tivesse o último número, né? Que é o único que vai estar na posição 120, é o último. Ok? Gente, um beijo para vocês. Bom jogo do Brasil e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.